Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu quero desmascarar mais uma vez a manipulação barata, diga-se de passagem. Aqui nesse vídeo se encontra o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Wagner Negrão. Antes de colocar para vocês aqui a farsa dos argumentos deles e fazê-los caírem todos, um a um, por terra, eu gostaria de falar aqui sobre a forma, o modo operandi que os bispos da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, eles usam quando acontece algum tipo de tragédia, de desgraça, de infortúnio a alguém que um dia esteve dentro da instituição, ou obreiro, pastor, bispo, membro, e que saíram da instituição. Eles procuram uma maneira de denegrir a imagem dessas pessoas. Geralmente, o que eles fazem? Eles procuram tomar conhecimento de alguma desgraça, algum acidente, alguma doença, da qual aquele que estava na instituição e agora não está mais, foi acometido e morreu, enfim. E eles usam isso como uma espécie de troféu. Eles pegam imagens ou fotos, expõem em um telão e marcam uma reunião para os obreiros, muitas das vezes até com membros da igreja, e quero até pedir que você que já viu isso acontecer, que já participou disso, comente aqui embaixo desse vídeo. Comente aqui embaixo desse vídeo para assinar aí o que eu estou falando, para endossar aí o que eu estou falando, para refutar qualquer tipo de argumento que eles venham tentar usar para contradizer o que nós estamos falando, ou até mesmo você que já foi vítima disso, escreva aqui embaixo o seu relato. Bom, e o que eles fazem? Principalmente em épocas de fogueira santa de Israel, ou épocas de campanhas em que eles querem plantar envelopes, ou querem trazer de volta obreiros que se afastaram da instituição através do medo, usando o medo. O que eles fazem? Exibem um telão, marcam essas reuniões e exibem no telão imagens, mandam produzir matérias, eu vou provar isso para você aqui nesse vídeo, produzir matérias mostrando que um determinado ex-obreiro, ex-pastor, ex-auxiliar, pelo fato de ter saído, então o diabo entrou na vida dele e destruiu. E aconteceu lá uma tragédia com ele, com um familiar, ficou doente, foi assassinado, foi atropelado, sofreu um acidente, enfim. Eles trabalham assim. Bom, mas eles fazem isso quando é com alguém que saiu. Porém, quando a mesma coisa acontece com alguém dos que estão dentro, algum pastor, alguma esposa, algum bispo, algum obreiro que está dentro da instituição, então eles fazem vistas grossas, eles maquiam a situação e procuram sempre trabalhar levando para um lado de que aquela pessoa ou não estava bem com Deus, ela estava fraca, ela deu alguma brecha, eles vão procurar alguma coisa que justifique isso. Ou o depoimento de um familiar, um obreiro que andava com aquela pessoa, um jovem que andava com aquele outro jovem, um pastor que conhecia aquele pastor, para dizer, não, ultimamente ele estava desviado, ultimamente ele não estava bem, ultimamente ele não estava lendo a Bíblia, ultimamente ele não estava orando, ultimamente ele não estava jejuando, ultimamente ele não estava fazendo a obra de Deus como tinha que fazer. Ou eles fazem isso desmerecendo o relacionamento espiritual, a comunhão daquela pessoa com Deus, tá? Porque com isso eles jogam a culpa naquela pessoa e eximem a culpa da instituição, ou então dos argumentos que eles usam para que eles não caiam em descrédito. Então, ou eles fazem isso, ou então eles tentam levar para um lado de que aquela pessoa morreu
mas que está salva, que está com Deus e que ela já sabia que ia morrer, que ela até se preparou um domingo antes, que ela até teve um comportamento que foi diferente, atípico, que ela não tinha costume de ter aquele comportamento. Aí faz a mesma coisa, pega uma obreira conhecida, um pastor que conheceu aquela pessoa, e aí aquela pessoa dá um relato, um depoimento, falando do que aquela pessoa conversou com ela antes de morrer, e mostra, pinta todo um quadro, um cenário, para mostrar que aquela pessoa hoje está com Deus. Quer dizer, são 2 pesos e 2 medidas. Para aqueles que saem, foi o diabo que destruiu, foi o diabo que matou. Para aqueles que estão dentro, não. Foi Deus quem preparou para os levar. E pasmem vocês, não importa a forma como a pessoa morre. Para os que estão dentro, não importa. Para quem está fora, importa. Vamos ver isso aqui nesse vídeo? Acompanhe aqui o que diz aqui o Wagner Negrão. Vamos lá. Deus abençoe a todos. Nós temos aqui as últimas palavras de uma das 2 esposas que morreram na segunda-feira retrasada. E mais ou menos 15 dias antes de morrer. Ela diz assim. Bom, primeiro aqui, você vai ver que esse bispo, ele não fala o motivo da morte dessas 2 esposas. Elas morreram vítimas de um acidente trágico. Elas eram esposas de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus e morreram como consequência de um acidente trágico. Tá certo? Mas observe que ele omite isso. Ele não fala isso. Ele não desenvolve isso, ele não explica isso, ele não fala para os telespectadores como que elas morreram. Por que eles não falam? Porque eles vivem denegrindo, difamando, atribuindo ao diabo, tá? Como responsável das mortes trágicas dos que saem. E agora, quando acontece com um deles, então eles não podem falar. Aí você pergunta, mas por que então que ele veio gravar esse vídeo? Porque quando acontece algo como isso, que aconteceu com essas 2 esposas, é impossível, principalmente com a velocidade da informação que há hoje nas redes sociais, que isso não chega ao conhecimento de todos, membros, obreiros, pastores, auxiliares, então todos ficam sabendo. Então, como eles não conseguem mais controlar isso, então eles precisam vir a público e se manifestarem. Porém, eles fazem de uma forma distorcida, manipulada, maquiada. Então, por isso, o senhor Wagner Negrão, ele não comenta o motivo da morte. Mas o que ele vai trabalhar aqui agora? Ele vai trabalhar uma suposta carta que uma dessas 2 esposas, 15 dias antes de morrer, ela escreveu lá no seu Facebook, uma postagem que ela escreveu lá no seu Facebook. Bom, ela pode até ter escrito de fato essa postagem lá no Facebook dela, 15 dias antes da sua morte. Mas observe que ele vai trabalhar exatamente nesse ponto. Ao invés de ele trabalhar na tragédia em si, na morte em si dessas esposas, ele vai trabalhar em cima de uma carta que ela deixou. Carta essa que supostamente comprova que hoje ela está salva, que ela não estava bem, que ela estava fraca, que ela estava caída, que ela estava se preocupando mais em fazer do que em ser. Ora, como se isso não fosse o que eles mais ensinassem e cobrassem dos obreiros. Verdade. Que eles têm que fazer sacrifício, que eles têm que fazer a obra de Deus, de manhã, de tarde, de noite, vender ingressos para filmes, vender livros do Edir Macedo, trabalhar para os políticos. Esse ano, 2018, é ano de eleição, então que eles têm que fazer a obra de Deus. Eles ensinam o tempo todo que o obreiro tem que fazer, enquanto a palavra ensina que o ser é mais importante do que o fazer. Tá? O fazer
está muito mais relacionado, são as obras, estão muito mais relacionadas com, digamos assim, a fé. Tá? A fé sem obras é morta. Porém, a salvação, ela está relacionada ao ser, comunhão, relacionamento, vida com Deus, intimidade, espiritualidade, retidão, santidade, certo? Isso tem a ver com relacionamento com Deus, com o ser. E ele aqui, você vai ver que ele tenta trabalhar isso. Bom, eu não vou colocar aqui a carta, embora você pode procurar esse vídeo aí no YouTube, que você vai encontrar, tá certo? Tem como título: Duas esposas de pastores da Universal morrem e veja as últimas palavras de uma delas. É o título. Você procura aí que você vai encontrar o vídeo na íntegra. Tá? Eu não vou colocar a carta toda, porque senão o vídeo vai ficar extensivo. Mas você vai ver exatamente isso que eu estou falando para vocês. Bom, mas eu quero aqui agora, eu até coloquei aqui no outro, é o mesmo vídeo, só que já aberto já no ponto aqui, exato que eu quero abordar com vocês, que é quando ele justifica a questão da morte dessas esposas. Preste bastante atenção no que você vai acompanhar aqui agora. Mais ou menos como Marta, né? Você vê que Marta, na primeira vez que o Senhor Jesus estava lá na casa dela, ela preocupada em fazer, até para ele. Depois, quando Jesus ressuscitou o irmão dela, Lázaro, e estava ali num almoço, numa festa que estava acontecendo, até em decorrência da ressurreição de Lázaro, nós encontramos de novo Marta servindo, preocupada com o fazer. Ela disse que estava mais como uma empregada da igreja do que como filha, mas ela voltou a ser filha de Deus, a fazer o que estava fazendo certinho, mas agora com prazer, com alegria, com amor. De novo, comunhão com Deus. Então, minha amiga, meu amigo, se ela morresse 15, 30 dias antes, a salvação dela estaria comprometida, mesmo sendo uma esposa de pastor, mesmo estando dentro da igreja. E quem poderia imaginar que aos 28, 29 anos de idade, cada uma tinha, elas iriam se encontrar com Jesus tão cedo? E há muita gente assim, mas como é que... Bom, aqui vocês veem que ele já começa a trabalhar na mente das pessoas para fixar a ideia de que elas morreram, embora de um acidente de trânsito, com 28, 29 anos de idade, respectivamente, mas que elas foram se encontrar com Jesus. Foram se encontrar com Jesus. Quer dizer, quando você morre como esposo de pastor, mesmo que seja um acidente trágico, como pastor, como auxiliar, como obreiro, então você foi se encontrar com Jesus. Tá certo? O seu carro capotou, bateu de frente, você foi atropelado, estraçalhada, morreu de câncer, enfim, seja o que for, você foi se encontrar com Jesus. Mas se você está fora da igreja, não é fora da presença de Deus. Muito pelo contrário. Hoje, para mim, estar fora da igreja universal do Reino de Deus faz com que eu esteja muito mais na presença de Deus do que antes, embora eu não congregue nenhuma denominação física. Compreende a diferença? Olha o que ele vai falar aqui agora. Que Deus permitiu, como é que pode ter morrido num acidente? A forma que a pessoa morre não importa, isso é o que menos importa. Só se preocupa com a forma de morrer quem não tem o Espírito Santo, quem não tem a salvação. Aí fica mais preocupado com para onde foi a alma do que com a forma que morreu. A forma que morreu não importa. A Bíblia não dá garantia da forma de morrer, mas sim a alma. Importa para onde elas foram. Estão agora salvas, estão bem. E a sua alma? KKKKK. Não é de rir? Não é de rir? Eu vou fazer aqui cócegas. Eu vou me fazer cócegas aqui, olha, para ver se eu consigo rir. Mas eu não estou conseguindo. Porque não é uma piada isso. Não é uma piada. Vejam vocês que ele diz que a forma como a pessoa morre, isso não importa. E que só se preocupa com isso quem não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo é que se preocupa com isso. Porque quem tem o Espírito Santo
não se preocupa com isso, porque a Bíblia não dá nenhuma garantia da forma como a pessoa vai morrer. São palavras do bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Wagner Negrão. Mas eu vou mostrar para vocês agora que não é isso que eles praticam. É bonito eles pregarem dessa forma. Ir num programa de televisão, monta aí um cenário e vem até você com palavras bonitas, não é verdade? Palavras eloquentes. Porém, eu vou desmascará-los aqui agora, tá? E eu quero até pedir a você que assista o vídeo todo na íntegra. Eu não vou colocar aqui para não ficar muito extensivo, mas assista todo na íntegra esse vídeo, tá bom? Para você ver o que eu estou falando. Ele tem em média 7 minutos, aí você assiste lá. Agora preste atenção, o que eu vou colocar para você aqui agora, ex-pastor auxiliar que saiu da obra, tá? IURD TV. Esse é um vídeo produzido, fabricado pela IURD TV. Tá certo? E inclusive a repórter que narra esse texto, eu conheço. Eu conheço essa repórter, tá? Eu conheço essa repórter. Então, não adianta dizer que não é produzido por eles, porque eu conheço a repórter. Vamos acompanhar então? Preste atenção à contradição deles. Vamos acompanhar. Steven esteve na obra de Deus há quase 2 anos. Nesse período, estava em Bogotá, quando foi transferido para auxiliar uma igreja. Desde que ele entrou na obra, a sua mãe sempre ligava para saber como estava e pedia para ele voltar para casa, porque sentia muito a sua falta e que estava doente. Sua tia também ligava para ele falando a mesma coisa. Ele, por sua vez, já não estava envolvido com as coisas de Deus e sempre reclamava que Maicao fazia muito calor. A água era fria para tomar banho, que não tinha conforto, entre outras coisas. Ou seja, começou a olhar para a condição do lugar, preocupando-se com a sua própria vida. Comentou que já não orava, tampouco jejuava e deixou de se preocupar com as almas que Deus havia confiado em suas mãos. Consequentemente, já não tinha comunhão com Deus, até que resolveu abandonar tudo e voltar para a casa dos pais. Bom, eu quero dar uma pausa aqui para dizer o seguinte, observe, eles colocam aqui a foto do obreiro, a ficha para comprovar que ele era um obreiro, um pastor, não vi direito ali, não reparei nesse detalhe, se é a ficha de obreiro ou de pastor, tá, para passar a veracidade. Porém, eu pergunto para vocês, isso que essa repórter está narrando aqui, nessa produção da IURD TV, são dados com base em quem? Em quê? No depoimento de quem? Quem falou que ele disse essas coisas? Que não orava mais, que não estava mais buscando a Deus? Quem falou? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Que a mãe dele, a tia dele estava com saudades, que há muito tempo não via, pedindo para ele voltar no Brasil, já que ele estava fazendo a obra de Deus em Bogotá. Então pedindo para ele voltar para o Brasil. Eles não mostram aqui de onde foi tirado isso. Quem disse isso? E quem me garante que tudo isso não foi forjado e inventado? Quem garante isso? Não é verdade? Mas vamos lá. Aí a pessoa diz que ele estava reclamando porque a água lá era fria, porque as condições eram precárias, que a igreja oferecia para ele lá. Quer dizer, alguém falou, que alguém disse, que alguém pensou que ele, que hoje está morto e não pode mais se defender, disse tudo isso. Quer dizer, alguém se fez boca para a voz da pessoa que faleceu, desse ex-auxiliar que faleceu. Compreende a manipulação?
Vamos lá. Quando chegou à sua cidade, foi até a igreja, procurou o pastor e explicou o caso. Comentou que gostaria de ajudar, que continuaria na igreja e que não queria ser mais auxiliar, somente membro, ou até mesmo obreiro. Mas isso durou apenas uma semana, onde participou das reuniões, pois no bairro onde morava, encontrou-se com supostos amigos antigos que conhecia antes de ir para a igreja. A partir de então, não voltou mais à igreja. O pastor procurou saber o porquê ele não havia mais voltado, mas ele disse que não queria mais ir à igreja, nem queria falar nada. Sempre os obreiros insistiam para ele voltar, mas ele sempre negava. Começou a sair para festas, bares, ficava toda a noite fora de casa, não escutava mais ninguém, nem a própria mãe. Bebia toda a noite, até perder a noção. Este período durou quase 4 meses, até que em uma dessas noites, sábado, dia 7 de agosto, quando voltava para casa, foi abordado por um rapaz que perguntou o seu nome e em seguida lhe feriu com 3 tiros na cabeça. Nesse momento, ele está em coma. Sua mãe comentou que os médicos disseram que ele já perdeu um olho e disse que é muito grave o estado dele e que é quase impossível para a medicina, porque ele tem sangue no cérebro, e se ele sobreviver, será um rapaz que sofrerá com problemas mentais. Nesse momento, ele está sobrevivendo por aparelhos, e o cérebro já não reage. Ainda em estado vegetativo, o hospital mandou ele para casa. Depois de uma semana, ele acabou morrendo. Sexta-feira, dia 24 de setembro de 2010. Sua mãe disse que ele foi confundido com outra pessoa e que se soubesse que passaria por isso, não teria deixado ele sair da obra de Deus. Bom, então, o objetivo aqui, como vocês acabaram de ver, eu vou dar uma pausa aqui. Como vocês acabaram de ver, o objetivo é fazer com que obreiros que estão dentro da instituição e que estão saindo aos rodos, aos montes, fiquem com medo e não saiam. Fiquem com medo e não saiam. Então o vídeo foi feito especialmente para isso. Agora, um outro detalhe. Enquanto o Wagner Negrão, o bispo da Igreja Universal do Amor de Deus, no vídeo anterior, tá? Quando fala da morte trágica lá das esposas e pastores, ela que estavam dentro da igreja, que eram esposas que estavam na ativa, né, no altar, no esconderijo do Altíssimo, ele não detalha como é que foi o acidente, não diz sequer do que elas morreram. Ele, na verdade, deixa escapar no vídeo que foi um acidente. Só isso que ele fala, foi acidente. Ele diz assim, mas às vezes a pessoa pergunta como é que pode, a pessoa fazendo a obra de Deus morrer com um acidente. Só isso que ele fala. Aqui nesse vídeo foram quase 4 minutos onde eles fazem uma produção fazendo questão de mostrar que esse auxiliar, por ter saído da igreja, abandonado a obra, ele ficou em estado vegetativo, perdeu um olho, que ele teve que ser levado para casa ali, naquelas condições, sabe, enfim, entre a vida e a morte. Eles vão trabalhando, sabe, com o intuito de mostrar a desgraça, de pontuar a desgraça. Olha como eles trabalham de forma diferente. Quando é para o interesse deles, eles agem de uma maneira. Quando não é do interesse deles, eles agem de outra maneira. Então eu fiz questão de fazer essa comparação aqui para provar para vocês a manipulação dos falsos profetas. E você, obreiro, obreira, que vive aí dentro, se segurando no medo, sabe que é tudo mentira, que tudo isso é feito apenas, exclusivamente, com o objetivo de prender você aí dentro e você continuar aí sendo manipulada por homens, tá? Por uma instituição que visa os seus objetivos, e ela precisa de você. Mas ela precisa de você para quê?
ela precisa de você para eleger, precisa do seu voto, precisa que você seja cabo eleitoral na época da eleição, vai distribuir panfleto, santinho nas ruas que acontece, não é verdade? Precisa de você para encher as salas de cinema, precisa de você para comprar os livros do Edir Macedo, da Dama da Fé, a Esté Bezerra, da Cristiane e do Renato Cardoso, né? Filha e genro do Macedo. Enfim, é para isso que eles precisam de você. Vai precisar de vocês também agora para encher as salas de cinemas para o novo filme do Macedo, Nada a Perder. E para comprar também e vender também os bilhetes. Preparem-se para fazer as rifas, prepare para vender cachorro-quente, para vender churrasco na porta da igreja, porque enquanto eles não têm nada a perder, vocês estão perdendo tudo. Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida, eles de fato ainda virão. Eu quero deixar bem claro, esses vídeos eu falo e desmascaro a manipulação da cúpula dos bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Quanto aos obreiros, membros da Igreja Universal do Reino de Deus, olha, eu amo tanto vocês que eu estou aqui fazendo esse trabalho para alertar vocês, porque um dia eu estive aí dentro, hoje eu estou aqui fora e sei como é que o trabalho é feito, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.